Olá, a aula de hoje será sobre aromaticidade. Tá? Então, o que significa aromaticidade? Por que se surgiu esse conceito de aromaticidade? Esse conceito surgiu porque algumas substâncias, mesmo possuindo duplas ligações, elas não reagiam de forma esperada para um alqueno. Tá? Por exemplo, na aula passada a gente falou sobre a adição eletrofílica. Então, você tem um alqueno, o bromo se adicionava ao alqueno, formando o dibromo alcano. Os alquenos, eles reagem dessa forma. O benzeno, não, ele não reage dessa forma, ele precisa de um catalisador para que a reação aconteça, e não é uma reação de adição, e sim uma substituição do bromo, do hidrogênio pelo bromo. Tá? Aqui, um exemplo bem didático, que você já deve ter feito, quem fez faculdade de Química, com certeza fez essa prática no laboratório, que o bromo, essa molécula aqui, BR2, ela tem essa cor marrom, tá? Libera esses vapores, tem a marrom. E aí, se você bota em cada tubo de ensaio um pouquinho desse bromo, e aí aqui nós colocamos 3 substâncias diferentes. No primeiro tubo, a gente botou o ciclohexano, no segundo botamos o ciclohexeno, e no terceiro colocamos o benzeno. Tá? Então, o ciclohexano não tem dupla, o ciclohexeno tem uma dupla e o benzeno tem 3 duplas. Era de se esperar que o ciclohexeno e que o benzeno reagissem com o bromo, e aí, então, essa coloração marrom, tá? A ligação BR-BR, uma ligação BR-BR seria quebrada, essa ligação, então, essa coloração, então, terminaria, e a gente diz, então, que os alquenos descoloram água de bromo. Quando a gente vê a reação, a gente observa que o hexano, como esperado, não descoloriu, o ciclohexeno, como esperado, descoloriu, porém o benzeno também era esperado que fosse descolorir, mas ele não teve a alteração na cor. Ou seja, o bromo não foi adicionado, você vê que o bromo continua todo aqui como estava no início, o bromo não foi adicionado à dupla. Não aconteceu nenhuma reação do bromo com o benzeno. Tá? E, além disso, né, ou então, a partir disso, começaram a se perguntar qual deve ser a estabilidade do benzeno? Por que ele não reagiu com o bromo? Né? Então, foi feita uma reação que é a hidrogenação de duplas. Então, você vai botar 2 hidrogênios, uma adição. Então, essa hidrogenação vai formar ciclohexano, porque ciclohexeno, ciclohexadieno e ciclohexatrieno, todas entrando hidrogênio vai cada hora hidrogenar uma dupla, então você vai formar o ciclohexano. Então, o produto comum a todos é o ciclohexano. E aí você vai ver o seguinte, a adição eletrofílica ela é uma reação exotérmica, porque você quebra uma ligação dupla e gera 2 ligações sigmas. Então, aqui ó, vão entrar os 2 hidrogênios, vão formar 2 ligações sigmas. Isso é uma reação exotérmica com liberação de calor. Como o produto é o mesmo, você consegue saber qual a estabilidade do reagente, considerando apenas o calor liberado. Então, aqui o ciclohexeno liberou 28,6 tá? quilocalorias por mol, quando o ciclohexeno formou ciclohexano. Quando é o ciclohexadieno, formou 55,4. Se você divide por 2, já que tem 2 duplas, o valor de uma dupla é 26,8, muito próximo aqui ao valor de 28. E quando a gente faz com ciclohexatrieno, era de esperar que o valor tá, fosse 82, que é 3 vezes mais esse 28 aqui. Tá? Mas, surpreendentemente, o valor liberado é só de 49,3, não de 82, mostrando que o benzeno ele está num nível muito mais baixo do que o ciclohexatrieno. Tá? Então, essa molécula tem uma estabilidade e não tem reação tão facilmente. Então, quem debruçou em cima para tentar entender a estrutura do benzeno, no início ela era considerada desse jeito, as duplas mais curtas e as simples longas, foi o Kekulé. Kekulé realmente ele perdeu muitos anos da vida dele tentando entender, tentando propor uma estrutura para o benzeno, até que uma hora, né, tanto de você ficar pensando em cima do assunto, quando você vai dormir, o teu subconsciente, né, continua trabalhando e ele sonhou, então, nessa figura da cobra comendo rabo.
Quando ele acordou, então, ele imaginou, poxa vida, a cobra comendo o rabo, eu devo ter os elétrons π circulando, se deslocalizando entre todos os elétrons do anel aromático, tá? Formando, então, assim, tipo essa bola, que é em sentido de a cobra comendo o rabo. Como o orbital P tem 2 lobos, você teria um lobo em cima, né, uma deslocalização por cima e por baixo. Então, essa seria a representação que a gente conhece do benzeno, seria a representação mais fiel ao que o Kekulé imaginou e para a estrutura do benzeno, só que didaticamente a gente coloca com as duplas, como se fossem estáticas, mas a gente sabe que essas duas formas, você não tem como isolar uma nem a outra, essa carga está totalmente deslocalizada. Além disso, os anéis aromáticos, além de ter uma estabilidade química especial, provado pela hidrogenação, sofre reações diferenciadas no sistema P, não faz adição, como são os alquenos sofrem, e ainda tem propriedades magnéticas distintas. Você consegue diferenciar alguns prótons de outros e por RMN, mas que não é o objetivo aqui do nosso trabalho, dessa aula. Então, você começou a pensar, e Huckel foi o pioneiro nesse pensamento, né, de como posso criar um modelo para que eu olhe a estrutura e prediga se ela é aromática ou não aromática, tá? Huckel, então, ele trabalhou com estruturas que são consideradas anéis aromáticos condensados. Então, primeiro benzeno e depois anéis aromáticos condensados, que são chamados de HPA, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, apenas por questão de informação, são compostos muito tóxicos, são compostos cancerígenos, né? Liberados na fumaça, liberado quando você faz um churrasco, liberados de desmatamento. E o que ele observou? Ele foi colocando cada vez um anel aromático, tá? E foi vendo que aqui você tinha 6 elétrons π, aqui você tinha 10, aqui você tinha 14, aqui você tinha 18, depois você tinha 22, e foi vendo como é que esse aumento desse número crescia. E chegou, então, um matemático olhou e viu que era a série 4N mais 2. Então, 4N mais 2 igual ao número de elétrons π. Se o N for um número inteiro, você vai ter grande probabilidade desse átomo ser que essa substância é uma substância aromática. Então, vamos entender como é que fica. 4N mais 2 é igual a 6. 4N, então, 6 menos 2, 4N igual a 4, N igual a 1. Então, 1 é um número inteiro. Se o N for 2, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. O naftaliano tem 10 elétrons π. Tá? Se o N for 3, então o N é um número qualquer inteiro. Se o N for 3, 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. É o antraceno, 14. Ou o fenantreno, que tem 3 anéis aromáticos, tá? Mas esse número não é com anel aromático. Embora aqui você possa ter um anel aromático, 2, mas porque aqui só é o anel aromático de 6, mas se for 7, se for do 4, você não toma isso como regra. Olha sempre o número de elétrons, tá? Então, se aqui for 4, 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, e assim por diante. Então, para que essa regra seja verdadeira, a nuvem eletrônica tem que ter um arranjo cíclico, tá? A nuvem eletrônica π tem que estar no arranjo cíclico e ter 4N mais 2 elétrons π. Que aí pode ser aromático. Mas aí tem mais outras coisas que a gente tem que observar. Além disso, ele precisa ser um monociclo, totalmente conjugado, não pode ter nenhum carbono sp3 quebrando a conjugação, tem que ser dupla simples, dupla simples, dupla simples. Todo o sistema π tem que ser planar. E aí, aqui eu vou falar, então, na próxima slide, não deve ter elétrons desemparelhados no sistema de orbitais moleculares. Então, vamos entender como é que a gente desenha os orbitais moleculares π. A gente tinha visto lá na hibridização como é que a gente desenhava os orbitais moleculares de uma ligação simples, carbono-carbono, ou C dupla C. Tá? Agora a gente vai entender um pouquinho mais, mas eu não vou entrar na parte de modelagem molecular, eu vou dar só didaticamente como é que vocês podem fazer. Tá?
no primeiro momento, né, como é que a gente chamava essa classe de compostos que são cíclicas com duplas alternadas? Então, sempre que você tiver um ciclo com duplas alternadas, são chamados de anulenos, tá? Então, aqui é o 4, porque tem 4 elétrons pi, anuleno. Esse é o 6, anuleno. Esse é o 8, 2, 4, 6, 8, anuleno. 10, anuleno, e 18, anuleno. Ou seja, é um único ciclo com 18 elétrons pi. Então, para que a regra de Huckel seja válida, eu tenho que ter o quê? Alunenos são hidrocarbonetos monocíclicos com ligações simples e duplas alternadas. Além de seguir a regra de Huckel, todos esses aqui não seguem, né? Precisa ser planar. Então, 4N mais 2, 4, o N não vai ser 1. Então, esse aqui não é aromático. Esse é aromático. 8, 4N mais 2 igual a 8, também não é inteiro. Então, não é aromático. O 10 é aromático e o 18 é aromático. Então, aqui, não é aromático, não é. Esse aqui não precisa nem fazer a conta, porque ele não é planar. Tá? Esse é e esse é. Então, como é que a gente distribui os orbitais moleculares? Tá? De uma maneira bem simples. Primeiro, você desenha um círculo, tá? Desenha a forma geométrica que corresponde àquela substância. Então, por exemplo, se for o benzeno, é um hexágono, são 6 carbonos. Se for o ciclo butadieno, é um quadrado. Se for o ciclo pentadieno, é um pentágono. Então, você vai desenhar a estrutura que for. Sempre com o vértice para baixo. Você vai escolher um vértice e vai colocar aqui para baixo. Tá? Então, aqui no caso, esse aqui é o hexágono. Se fosse o pentágono, acabaria aqui, ou sempre com o vértice para baixo. E se fosse por exemplo, o cubo, né? Cubo não, quadrado, a gente vai ver mais à frente. Então, cada ponto aonde o vértice encosta o ciclo é um nível que representa um orbital molecular. Então, aqui, ó, esses dois são iguais, esses dois são iguais, esse aqui é mais alto. Então, 2 iguais e 1. Se você olhar aqui, você imaginar, você desenha aqui o hexágono, tá? Vai traçar um plano, vai ver onde é que é um plano de simetria. Esse lado de menor energia, né, abaixo do plano de simetria, será então os orbitais moleculares ligantes, e os de acima serão os orbitais moleculares antiligantes. Se tiver algum orbital no plano de simetria, ele é considerado um orbital molecular não ligante. Então, se está aqui embaixo, as ligações π são estabilizadas. Então, aqui, só para vocês verem, em termos de orbital molecular, nesse caso, você tem 3 ligações. Aqui você tem 2 ligações e um plano nodal. Aqui começam a vir as ligações antiligantes. Tá? Com 2 planos nodais e 3 planos nodais. Então, aqui fica representando para a gente poder ver. Olha só. Vou desenhar aqui que acho que fica mais fácil. O benzeno, ele tem 6 elétrons. Né? A gente já colocou. Então, vamos representar esses 6 elétrons. Aqui está a forma do benzeno. Ó. Aquilo que a gente já viu lá na frente. Tá? 2, 1, 2, 2 e 1. Tá? Tá aqui, ó. 1, 2, 2 e 1. Vamos desenhar os 6 elétrons. Primeiro começa pelo anel de menor energia. 2. Depois coloca um elétron aqui. O segundo elétron vai colocar no outro orbital que tem a mesma energia. Lembra da regra de Linus-Pauling? O terceiro completa aqui e o quarto completa aqui. Tá? Desculpa, o quarto não. O quinto e o sexto. Com isso, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 elétrons estão aqui, ó, nessa região que eu falei, aqui está o plano nodal, que é a região dos ligantes. Tá? Muito bem. Aqui é o ciclo butadieno. Para quem está esquecendo o que é o ciclo butadieno, é isso aqui. Tá? Se eu desenhar ele assim, vamos ver se eu vou conseguir desenhar aqui, e fizer aqui o círculo, ele vai estar... Esses vão ser os orbitais. Está aqui, ó.
um embaixo, 2 e 1. Na hora que eu fizer o plano simétrico, esses dois aqui vão passar justamente no plano, tá? Eu tenho 2, 4 elétrons para colocar. Então, eu vou colocar 2, 3, e onde eu vou colocar o quarto? Eu tenho que colocar no outro orbital de mesma energia, no estado degenerado. Então, eu fico com 2 elétrons, tá? Que estão com orbitais incompletos. E, além do mais, no orbital não ligante. Isso, então, mostra que é uma molécula instável. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, só para poder... Então, aqui é o 4 elétrons. Você tem. No ciclo octatetraeno, você tem octa, são 8, então vocês vão desenhar um octágono dentro do círculo. Você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons π, eles vão se distribuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De novo, está aqui, ó, do mesmo caso que ficou o círculo butadieno. Esse aqui... Não, eu não vou falar. Então, a regra de Hooker, só para a gente poder fechar, ela diz o seguinte, que tem que ser um monociclo. Então, você vai analisar os anéis, as duplas de um único ciclo, tá? Planar, completamente conjugado, então, todo mundo tem que estar dupla e simples, alternada, não pode ter nenhum carbono sp3 no meio, e quando eles possuírem 4N mais 2, sendo N um número inteiro, então a gente considera a molécula aromática. Se o 4N for igual aos elétrons π, é chamado de não antiaromático, que são esses casos aqui, ó. 4N, que é 4 elétrons, N igual a 1, e o N igual a 2, tá? Que dá 8. Ou seja, ele é antiaromático porque ele tem elétrons desemparelhados no orbital não ligante. Tem menos energia, mas acontece que tem algumas propriedades. O antiligante não forma nunca. Então, são chamados de antiaromáticos. O sistema aromático possui camada fechada de elétrons e todos os orbitais estão sempre no orbital molecular ligante. E aí vamos entender o que o Hooker quis dizer quando ele fala de monocíclico. Tá? Ele fala o seguinte, aqui na molécula do naftaleno, eu tenho esse... Desculpe, vou botar aqui. Eu tenho um ciclo, eu só olho ele. Tá? Esse ciclo tem 6 elétrons. Mas eu posso também imaginar esse ciclo aqui, ó, que também tem 6 elétrons. Tá? Agora, eu não posso imaginar um ciclo total aqui, ó. Quando eu faço um ciclo total aqui, esquecendo essa aqui, que eu vou ter simples com simples. Agora aqui, quando eu fiz a ressonância, olha o que acontece. Vamos ver se eu considerar tudo isso aqui como um único ciclo. Dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 10 elétrons. 10 elétrons é aromático. Então, eu posso olhar isso tudo como sendo um ciclo, porque as duplas estão alternadas, ou eu posso considerar cada hora um ciclo. E o mais engraçado é que, apesar do naftaleno ser aromático, por ele ter essa possibilidade de ter essa dupla aqui, acaba ela ficando com um tamanho um pouco diferente dos outros. Mas a média estaria igual, não precisa complicar com isso aí. E a outra coisa, isso aqui acontece, você pode ter ou o sistema todo aromático, ou cada ciclo aromático separado, que você consegue reagir apenas com um. Ó. Você só quebrou duas duplas, mas continuou com aromática. A molécula continua sendo aromática. Então, eu posso escrever o naftaleno desse jeito ou desse jeito. Tá? Ou desse jeito, não faz diferença. Aqui, mostra o seguinte. Por mais
Por mais que você tenha 2, 4, 6 elétrons, não é aromático porque você tem um carbono sp3. Tá? Aqui você tem 4, não é antiaromático porque você tem um carbono sp3. Tá bom? Agora, existem algumas moléculas que elas, na sua forma neutra, elas não são aromáticas. Mas na hora que ela perde ou ganha um hidrogênio, né, ela fica com uma carga, ela pode passar a ser aromática. Então, vamos entender aqui. Ó. Isso aqui é o ciclopentadieno. Tá? O ciclopentadieno, ele não é aromático, até porque ele tem esse carbono sp3. Não é aromático. Porém, se ele perde um hidrogênio, se você vem uma base e tira esse hidrogênio aqui e joga a dupla para cá, os elétrons para cá, você forma um par de elétrons. Se esse par de elétrons estiver no orbital P, você vai ter 2, 4, 6 elétrons. 6 elétrons é a camada de valência fechada. Tá? Então, você passou alguma coisa que nem aromático era, porque tinha um orbital sp3, para uma substância que é aromática. Então, o cátion, o ânion pentadienila, você consegue isolar. Ele é isolado. Ele é um ânion facilmente isolado, porque você transformou algo que não era aromático em algo aromático. Então, ele é bastante estável. Um outro exemplo aqui, ó, o cátion, o ciclopentadieno, o pentadieno, tá? O ciclopentadieno, quando ele perde, ele forma um carbocátion, ele continua com 4 elétrons. Do carbocátion não é estável. Se vai um radical, fica com elétron desemparelhado, também não é estável. O único que vai ser estável é o ânion ciclopentadienilo, porque ele vai ter 6 elétrons. O entropílio, até quando eu falei do carbocátion, eu falei que eu ia falar do entropílio. Ele é o que é o entropílio? Ele é o ciclo heptatrienil, são 7 carbonos, tá? Mas são 7 carbonos com 3 duplas. Esse carbono aqui, se você perde esse hidrogênio, se você perde esse OH, fica positivo, o OH sai com esses elétrons e fica um carbocátion, tá? Esse carbocátion agora ele pode ficar no orbital P. Ele vai ficar com esse orbital aqui vazio. E aí você tem a deslocalização da nuvem eletrônica, incluindo esse carbono aqui. Então, não interessa ter os 7 carbonos, não interessa. O que interessa sempre são os elétrons π. Tá? Então, eu vou ter 6 elétrons π. Tá? Tudo planar, um único ciclo, então é aromático. Tá bom? Os aromáticos, eles não são só hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, ou hidrocarbonetos aromáticos. Eles podem também ser heterocíclicos. O que é um heterocíclico? É um composto que possui um ou mais átomos diferentes. Os mais comuns é a piridina, que vocês têm que saber isso, tá? O pirrol, o furano e o tiofeno. A piridina é um ciclo de 6 com nitrogênio, o pirrol é um ciclo de 5 com nitrogênio, o furano é um ciclo de 5 com oxigênio e o tiofeno é um ciclo de 5 com enxofre. Aqui, olha, é a piridina. Lembra da piridina? O orbital P do nitrogênio está na dupla. Aonde está os elétrons da piridina, o par de elétrons livres? Só pode estar no sp2, porque esse sp2 está ocupado, esse sp2 está ocupado e o P está ocupado. Então, só sobrou o sp2. Se ele está no sp2, esse par de elétrons não faz parte da ressonância. Mas nem precisa, porque a piridina ela já é aromática sem esse par de elétrons. Então, esse par de elétrons ele é uma base forte, ele está ali disponível para ser doado. Tá? Então, aqui, ó. Agora, no pirrol, o que vai acontecer no pirrol? No pirrol, você tem 4 elétrons π. Se esse par de elétrons do nitrogênio fizer parte da aromaticidade, vai ter 6 elétrons. Então, você vai ter um ciclo com duplas alternadas, planar,
e com 4N mais 2 elétrons π. Então, nesse caso, esse par de elétrons faz parte da ressonância, está deslocalizado. O da piridina não faz. Então, o da piridina é mais básico, porque é mais localizado, do que o do pirrol, que faz parte. Então, os dois são aromáticos. Só que o pirrol, esse par de elétrons, faz parte da aromaticidade, e no caso da piridina, esse par de elétrons não faz parte da aromaticidade. A mesma regra aqui, o furano e o tiofeno. Então, ele faz aqui, ó, 6 elétrons. Então, um par de elétrons faz parte da aromaticidade, enquanto o outro está livre. E o enxofre também, um par de elétrons faz parte da aromaticidade, enquanto o outro está livre. Então, de novo, ó, está no carbono, está no orbital sp2. Sendo no orbital sp2, não faz parte da aromaticidade. O nitrogênio, ele bota o par de elétrons, ele se reibridiza, bota o par de elétrons no orbital p, fazendo parte da aromaticidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vê que aqui tem 6, são 6 carbonos. Aqui são só 5, não tem problema, mas tem 6 elétrons p. Tá? E o hidrogênio fica no sp2. Aqui no caso do oxigênio, também para ficar bem claro para vocês enxergarem, ó, um par de elétrons faz parte da aromaticidade, fechando os 6 elétrons, e o outro não faz parte, não tem problema nenhum. Tá? Mesma coisa aqui com o enxofre, tá bom? E aí, só para vocês, se faz parte da aromaticidade, você tem a ressonância entre eles, né? Então, vamos entender como é que ficaria as formas de ressonância. Aqui esse par de elétron vem para cá, manda o elétron para cá, tá formando aqui, ó. Tá? Aqui é uma representação que é você colocar o par de elétrons, mostrando que tem uma carga negativa, tá? Não tem 4 elétrons, não, é um par de elétrons só uma representação. Aí aqui vem para cá, joga o par de elétrons para cá. Tá? Quando o par de elétrons foi, o hidrogênio ficou positivo. Tá? E aí depois ele ainda vai ainda, ó, aqui, ó. Por isso que ele é bastante estável. Ele coloca par de elétrons em todos em todas as posições ali, tanto na posição 2, que é essa aqui, quanto na posição 3. Porque todas essas posições têm carga negativa, tá? No caso do furano, é a mesma coisa, tá? Então, quero que vocês tentem fazer o par de elétrons sendo deslocalizado, formando as ressonâncias que pode ser dali. E existem outros compostos heterocíclicos aromáticos, a quinolina, tá? O indol, o imidazol, purina e pirimidina, que são as bases do DNA, todas com pares de elétrons. Então, vamos lá. Esse aqui, esse nitrogênio, faz parte ou não faz parte? O par de elétrons do nitrogênio faz parte ou não faz parte? Tá? Então, vamos lá, vamos entender. Por aqui, ó, já tem 6. Então, ele não precisa fazer parte. Se você pega todo, fica 10. Então, ele não faz parte, tá? Então, aqui não, o par de elétrons não faz parte. Nesse aqui, ó, 6. Ok, ele fez parte. Se você pegar por aqui, ele faz parte. Então, esse aqui, ó, ok. O par de elétrons faz parte. Tá? Aqui. Esse aqui é bem interessante. Quem vai poder fazer parte? Você tem 2, 4. Você tem que ter 6 elétrons. Faltam 2 elétrons. Tá? Esse par de elétron aqui, como já tem a dupla, ele só pode estar no orbital sp2. Esse aqui pode estar no orbital p. Então, quem faz parte da ressonância é esse aqui. Tá? Na purina e na pirimidina, eu vou querer que vocês discutam na aula. E aí, para terminar, uma listinha de exercícios. Bem simplesinha para vocês fazerem. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Até a próxima aula.